Cara, é o seguinte, eu ainda tenho um certo tipo, não é problema, eu tenho um medo ainda em vender o meu produto para certas coisas, porque assim, na fotografia eu quero absorver um pouco de cada coisa. Agora eu estou em eventos, mas eu também já faço ensaios, né? Ensaios externos, né? Já pretendo fazer uns retratos corporativos também, logo menos. O meu problema mesmo, por enquanto, é sair um pouco da zona de conforto que eu tô, que são os eventos, né? Com que eu me dou bem melhor, e um pouquinho mais ali para, vamos dizer, eu quero pegar um pouco de casamento, porém eu tenho medo, sabe? Eu tenho um pouco de insegurança de como fazer isso, porque é algo muito sensível, né? São momentos muito delicados e que eu preciso fazer, né, a minha imagem. Eu quero, tipo, eu sei o meu potencial, eu sei do que eu sou capaz. Eu gostaria que você desse depois uma olhadinha também. E aí, tipo, para sair da minha zona, né, da cena do trance, né, da eletrônica, onde é tudo um pouco meio caótico, para ir, por exemplo, para um casamento, para fazer, por exemplo, um orçamento de casamento, é um negócio que eu fico muito confuso, cara, muito confuso. E eu quero desfrutar um pouco disso, eu quero desfrutar um pouco de todas as áreas da fotografia em si, né? Então, o meu Uhum. problema mesmo é um pouco o meu marketing, né? É mais o meu marketing mesmo. Por que que você acha que é isso? Porque na hora de querer, por exemplo, eu quero criar um design, sei lá, vou inventar aqui de fazer um orçamento, né, para treinar, por exemplo. Vou fazer um orçamento aqui para, sei lá, de gestante, casamento, algumas coisas assim, por exemplo. E eu me perco. Na hora que eu vou editar, tipo, comecei a editar, eu não sei. Minha cabeça, Editar o quê, cara? propostas, sabe? Propostas. Eu tenho um trave, assim, para fazer propostas para esse tipo de coisa. Tá, Entrar segura. nesse. Mas você não disse que o problema era no marketing? O que que a proposta tem a ver com marketing? Bom, proposta, eu creio eu que seria ali, por exemplo, o meu marketing é meio confuso, cara. Eu sou meio confuso, Nossa, desculpa. meio não. Não, Eu não é sou meio meio. confuso. Você tá completo, não é só meio, não. Você tá completamente confuso. Tá Calma tudo aí. bem, eu vou te ajudar nesse rolê, tá? Segura Tá. aí. Mas vamos lá, primeira coisa que eu quero entender. Eu quero que você entenda, na verdade, é que fotografia não é a coisa mais complexa do mundo, não. Tá longe Uhum. disso. Mas também, ela tá longe de ser tão simples assim. Com certeza. E às vezes, quando a gente entra nesse mundo, a gente tenta simplificar tudo demais. Tem gente que dificulta tudo demais e tem gente que Uhum. simplifica tudo demais. Eu acho que os dois demais são ruins. Tudo que é demais é ruim. Então, vamos lá. Quando você diz que você está com um problema, estou travado nessa parada, estou na dúvida do que fazer, beleza, tudo bem. Isso não é um problema. Você tem um problema, não é um problema, porque problema todos têm, Uhum. né? O problema é quando a gente mistura os problemas. A gente acha que a gente não consegue fazer algo porque é uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Isso é um problema. Isso é o que mais trava os fotógrafos. Por quê? Porque aí você começa a olhar para um problema, achando que aquilo é a solução, só que, na verdade, o problema está em outro lugar. Porque a solução está em outro lugar. Tá? Você falou várias coisas, Uhum. mas num resumo que eu peguei, vamos trabalhar uma só, uma coisa de cada vez, que eu acho que vai ser mais interessante. Você disse que está com um problema no seu marketing porque você não sabe fazer as propostas, certo? Isso. Eu sinto um branco Beleza, na hora que eu vou botar a mão na massa ali. perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero aterrizar na sua cabeça é que existe uma pirâmide chamada pirâmide da autoria. Nessa pirâmide existem 10 pilares. Se você olhar para a parte de cima dessa pirâmide, existem dois últimos pilares, é o marketing e vendas. Uhum. Veja, são duas coisas bem diferentes, apesar de que a maioria dos fotógrafos travam achando que tudo isso é igual. Por quê? O marketing não é nada mais, nada menos do que como se fosse pegar o seu trabalho e colocar ele na frente de um ventilador. Ele não necessariamente vende o seu trabalho. Uhum. O marketing é responsável por espalhar o seu trabalho. Tá. E se ele for um marketing interessante, ele vai espalhar para as pessoas certas, da maneira certa, criando desejo na cabeça deles. Isso é marketing. Uhum. Vender é outros 500.
Vender é você, de fato, então, ter uma oferta, que é o que você está falando agora. O que é ter uma oferta? Uma oferta é você ter o que vender. Então, vou te dar um exemplo. Se você gostar do meu trabalho como mentor de fotógrafos, beleza? Uhum. Você viu isso porque me viu aqui, viu o meu marketing, viu o meu conteúdo, foi criando desejo. Aí você olha e diz assim, Cons, tenho interesse no poder da autoria. Uhum. Ah, você levantou a mão dizendo que tem interesse. A partir desse momento, você transitou do marketing para as vendas do meu negócio. Você tem interesse? Então, se você tem interesse, eu tenho que te apresentar uma proposta, uma oferta. Uhum. E é só então que eu vou preparar uma oferta para te vender. O Entendi. que é a oferta? É explicar o que é o poder da autoria. O que é o poder da autoria? É um curso, tantas horas, tantos modos, você assiste aonde, como, né? Tudo isso. Como é o pagamento? Você pode pagar à vista, você pode pagar em 12 vezes, isso aqui. Pau. Isso é o que você está chamando de proposta de casamento de 15 anos. Uhum. Mas são coisas diferentes. Quanto melhor o marketing for feito, mais facilmente a venda vai acontecer. Quanto mais mal for feito o marketing, mais trabalhoso vai ser vender. Então, por isso que essas coisas estão todas conectadas. Então, onde eu quero chegar aqui? Quero chegar aqui. Eu acho que sim, você tem um problema de marketing. Eu abri seu perfil aqui, a gente pode dar uma olhada nisso depois também. Mas eu quero que você entenda que a proposta é o de menos. Uhum. Então, o que está te travando hoje, na minha opinião, não é a mesma coisa que você acha que está te travando. Porque se está te travando a proposta, é muito fácil. Você entra no poder da autoria e copia a minha proposta até você não fazer uma melhor. Depois você muda ela com a sua autoria, com o seu jeito, mas é muito simples. Uhum. Tu entende? Entendi. Agora, minha pergunta para você é: você já fez algum casamento? Ainda não. Tá bom. Veja, você está invertendo a pirâmide. Porque você quer vender, ter uma proposta, você quer vender uma coisa que você não tem Uhum. ainda. Então, se pensa se você fosse vender um produto. Vamos dizer que você fosse um vendedor de água. Uhum. Você quer saber como é que você faz uma proposta para as pessoas comprarem a sua água. Mas as pessoas nem sabem que você tem água para vender. É difícil, certo? Não, deu. Então, eu acho que o seu foco hoje não deveria estar na proposta. Deveria estar em, primeiro, seguir o caminho da pirâmide. E, principalmente, começar a dar um jeito de ter o primeiro trabalho, ter algumas fotografias de casamento, por exemplo, para você começar a poder fazer o marketing em cima disso, mostrar para as pessoas, criar desejo, até que alguém levante a mão e diga: Ozzy, gosto das suas fotos. Você faz foto de casamento? Então, Aí você vai dizer: foi exatamente isso que tá eu falei. bom, beleza. E aí se dizer: opa, legal, beleza. Então tá, o que você vai fazer? Você vai agora simplesmente buscar referências. Se você não está estudando, né, você não tem uma referência pronta para te dar, você vai ter que procurar no mercado. Então, assim, por exemplo, você é aluno do Poder da Autoria, vai no módulo lá, pega a minha proposta, ajusta para você e pau na mula. Tá pronto, em 5 minutos você faz isso. Ah, não tô lá. Beleza, você não pagou em dinheiro para estar lá, beleza? Você vai pagar em tempo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar uns 5 fotógrafos que você acha interessante, que seja interessante aí, que tenha uma pegada mais ou menos como você, entender quais são as propostas deles e você formatar uma proposta sua baseada na proposta que você vê no mercado. Uhum. Esse é o caminho. Tá. Então, Entendi. não vejo outra possibilidade. Entendi. Sacou? Entendi. Então, por agora mesmo, por eu não ter esses trabalhos, eu vou ter que eu vou usar essas referências para ter um caminho para isso, no caso. Total, você vai ter que bolar de alguma forma nesse sentido, que é o quê? Entender o que as pessoas costumam entregar, Eu conheço quanto. agora um tal de pré-wedding, né? Que é, pelo que eu entendi, seria ali mais dos preparatórios da noiva, né? Do noivo. Não, você está confundindo. O que o casamento fala, o que o mercado fotográfico fala de pré-wedding ou pré-casamento, para a gente aportuguesar isso aí, é um ensaio antes do casamento. Uhum. É um ensaio de casal antes do casamento.
O mercado chama de making off aquilo que é feito no dia do casamento, antes de começar a cerimônia de casamento. Ou seja, a noiva se arrumando, Uhum. o noivo se arrumando e É isso afins. Então, só para, que eu assim, quis dizer. mas é making off. Uhum. É que o que acontece? Se você tratar de nome diferente, você tem livre-arbítrio, você faz o que você quiser, você bota o nome que você quiser, você faz o que você quiser da sua vida. Mas, quando você entra dentro de um mercado, em que o mercado considera que pré-casamento é uma coisa, e você começa a considerar outra coisa, pode dar certo. Mas você pode ter alguns problemas também. Como, por exemplo, você vender o pré-casamento para a noiva e a noiva entender que você está falando de um ensaio, porque ela orçou com os outros 5 caras lá e o pré-casamento de todo mundo era ensaio. E aí você vai dizer: não, para mim não é ensaio, não, para mim é o preparatório antes do casamento. Aí você vai ter uma desconexão de comunicação. E aí é perigoso. E eu não quero que você corra riscos. Assim, eu acho que assim, correr risco é legal. Mas não no começo. No começo você tem que, na minha opinião, entra fazendo feijão com arroz bem feitinho. E depois, à medida que você vai crescendo, você vai colocando cada vez mais sua autoria no trabalho. Uhum. E aí, com a sua autoria, você tem a possibilidade de criar, fazer, acontecer, inventar umas paranoias diferentes. Que eu acho que isso é importantíssimo. Inclusive, é o que eu sugiro você fazer, o quanto antes. Só toma cuidado, porque como você é novo no mercado, você pode acabar confundindo as coisas e isso acabar de, ao invés de acelerar o seu trabalho, acelerar o seu processo, dificultar mais, complicar as coisas para você. Você enfrentar um problema de falta de comunicação clara com o cliente por bobagem, sabe? Uhum. Entendi. Então são pequenas coisas que eu tenho que prestar atenção também. Mas São risco várias pequenas coisas. risco a gente Quanto- tá submisso a correr sempre, né, cara? Não tem como. Até eu realmente acertar mesmo, eu ainda vou errar bastante. cara, eu tenho medo disso. Sabe por quê? Hum. Porque se eu falar que você não vai errar, eu vou estar mentindo para mim e para você, porque a gente está errando sempre. A gente não é perfeito, não. Ninguém Uhum. é. Mas se eu aceitar e te der o aval disso, eu também tenho uma responsabilidade, um receio de que você pode errar. Mas você entendeu que quando você está fotografando um casamento, dependendo do erro que você cometer, é muito perigoso. É, É porque, foi o que eu falei. vamos lá, eu vou comparar um pouquinho com as festas que você fotografa. Uhum. Se você fotografar uma festa e algo der errado, e por algum motivo você não conseguir fazer tantas fotos que você deveria, ou não fazer todas as fotos que você deveria, Isso agora foi complicado, cara. Foi complicado que eu esqueci minha bateria reserva em casa. Então hum, belíssimo exemplo. eu, Tá bom, foi complicado. Você esqueceu a bateria em casa. E aí o que aconteceu? eu tive que economizar clique. Teve que economizar clique. Puta que pariu. Parece o meu pai antigamente, quando tava acabando os filmes da câmera dele, tinha que poupar foto. Ó, beleza. O que aconteceu depois? Você poupou o clique e depois o que aconteceu? Olha, eu acho que o meu rendimento ele foi muito bom ainda. Apesar de eu ter esquecido a bateria, eu ainda priorizei bastante coisa do evento, né? As Tá, lojinhas, o beleza. ambiente. E deu certo. Deu certo, deu tudo certo. Tá bom. Foi tudo Tá ótimo. bom. Agora pensa comigo. Agora pensa comigo. Você tá num casamento. Se você não fotografou uma pessoa aqui, uma ali, você podia poupar, sabe, um pouco de clique, porque Sim. afinal das contas tá tudo bem, né? Porque afinal de contas, se eu fui lá na festa e eu queria muito um clique do Ozzy e ele não fez de mim, tá tudo bem também. Na próxima festa a gente faz. Você faz, tá tudo bem. No casamento não tem o próximo. Uhum. No casamento não é, se eu ganhar uma foto, que legal. Então, é isso que eu fico meio assim, É porque muito diferente. é um Sabe? momento muito mais delicado. É algo que. Exato. Sabe por quê? A responsabilidade não é que é maior ou menor, mas é que a pressão é diferente. Por quê? Porque ali você está lidando com pessoas que vão em festa em várias vezes. Uhum. Então, se não rolar nessa, vai rolar outra, tá tudo bem. Tem outras vezes para acontecer. A festa em si, ela também acontece mais vezes normalmente. Então, se você não, né, Uma também vez não. acontece sempre as edições e tudo mais. Total. Então, assim, cara, você perdeu uma foto lá, não fez alguma foto, tá tudo bem. Assim, não vai ser perfeito, mas tá tudo bem. Uhum. Agora, já imaginou
se a sua câmera para no meio da cerimônia, ou no metade da festa, ou de casamento. Você entende que não tem o próximo casamento? Você entende que é muito mais pessoal a coisa? E num casamento, você precisa de um erro desse para você ser expulso do mercado, naturalmente. Não por um fotógrafo, mas pelos clientes mesmo. Se você tem uma noiva que você, por algum motivo, ou um noivo, né? Que por algum motivo você desapontou eles, ninguém, ninguém quer correr o risco de contratar um fotógrafo que desaponta ele. Não no casamento. No ensaio, é mais ou menos parecido com as suas festas que você fotografa. No ensaio também não deveria acontecer errado. Assim como no seu trampo lá também não deve acontecer. Mas, se PQP, algo de errado aconteceu, porque erros acontecem, não deveriam, mas acontecem, você tem uma possibilidade de refazer o ensaio, de repetir o negócio. Nos seus eventos também um pouquinho disso, né? O casamento não tem como. Não tem como. Por isso que o casamento paga, ou eventos desse porte, pagam muito mais do que a média do mercado. Sempre brinco. Quem mais recebe é aquele que mais risco corre. A diferença entre um motorista de um ônibus e um piloto de avião. Os dois estão correndo riscos, mas o risco que o piloto de avião corre é maior. Ele precisa de um errinho para matar 300 pessoas. Ele precisa de um errinho para matar 300 pessoas. O motorista de ônibus, se ele errar um errinho, ele também pode matar, mas ao invés de 300 é 30, sei lá, tô inventando, né? Entende? Então, é ruim também, mas é horrível. Mas concordo que entre 30 e 300 é mais horrível ainda, né? Sim. 30 é mais horrível ainda. Então é pior ainda. E a chance dele causar um errinho e explodir o avião, cair, morrer todo mundo, não é bem maior do que o motorista ter um errinho e bater o ônibus e ter algum e outro machucado, mas ninguém morrer, pelo menos. Então, naturalmente, por isso que o piloto de avião, na minha opinião, é muito mais bem pago do que o motorista de ônibus. Porque o risco que ele corre é muito maior, a responsabilidade que ele tem é muito maior. Na fotografia é a mesma coisa. Então, por que a fotografia de casamento a gente ganha, né? A gente consegue faturar muito mais do que ensaio? Porque o risco que a gente corre também é muito maior. Né? Então, esse é um cuidado que eu quero. Então, assim, é realmente muita pressão, cara. Muita pressão. Você pode imaginar. Eu ainda não fiz nem de imaginar essa responsabilidade. Eu já fico meio ansioso. Nossa, que ideia. Fico bem ansioso. Total. Então, dito isso, que bom que eu trouxe isso para te clarear. Eu não quero que você não faça. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu só quero que você faça com mais responsabilidade. Sabendo disso tudo. Por quê? Sabendo disso tudo, essa pressão não vai te deixar sair de casa sem uma bateria reserva. Não, agora não tem. Essa responsabilidade, esse frio na barriga, vai fazer você trabalhar que nem um adoidado durante a cerimônia, durante a festa, sem descansar, ralando, fazendo, acontecendo. Por quê? Porque é isso que vai te tornar um fotógrafo diferente da maioria. Porque se você entrar no mercado fotográfico só porque você faz boas fotos de algum outro setor, desculpa, vou falar de novo. Se você entrar no mercado fotográfico de casamento só porque você faz boas fotos de outro mercado, de outro nicho, não quer dizer que você vai ser um fotógrafo bem-sucedido no casamento. Concordo. Porque são coisas muito diferentes. E eu quero que você seja muito bem-vindo nesse mercado de casamento. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que esse mercado pode fazer você faturar bastante. O que é bem legal. E aí foi o que eu falei. Só que eu quero que você... Como? Foi o que eu falei, eu não quero ficar tipo, só num nicho, eu quero desfrutar, quero absorver, né, de tudo um pouco, no caso. E aí, Perfeito. essa oportunidade para mim. Perfeito. Só que vamos lá. Tome cuidado. O que eu quero é te dar clareza para você não entrar fazendo cagada. Porque se você entrar fazendo cagada, não porque você... Ninguém faz cagada porque quer. Faz porque às vezes não tem a informação necessária. Saca? E aí eu vejo que muita gente, às vezes por simplificar isso, acaba fazendo cagada sem querer.
Então, se você quer entrar nessa parada, cara, de verdade, estude, se dedique, Uhum. aprenda o processo de um casamento, aprenda a entender quais são as expectativas de uma noiva e de um noivo, de uma mãe, de uma noiva, de um noivo, de um pai, de uma mãe, sabe, dos avós, da decoradora, da cerimonialista, do cara do som, do cara de não sei. Cara, tem muita expectativa envolvida. São pessoas que estão fazendo um trabalho grande, entende? Mesmo em casamentos pequenos. Eu não estou falando em casamentos multimilionários só. Estou falando em qualquer casamento. Porque, para pensar, mesmo que a noiva contrate um vestido simples para casar, para ela é importante aquele vestido. E Uhum. para quem está vendendo aquele vestido para ela também é importante. Porque a importância não tem nada a ver com o valor em dinheiro das coisas. Ela tem uma importância sobre o valor de sentimento das pessoas. E é nesse ponto que a gente entra no casamento. Então, tem muitas coisas que têm um valor gigante para as pessoas que você vai fotografar e que você não faz nem ideia. Sabe por quê? Porque você não está nesse mundo. Assim como eu, se eu entrar no seu mundo, vai ter muitas coisas que são muito importantes lá Uhum. que eu não faço nem ideia. Por quê? Porque eu sou um ignorante nisso. Eu ignoro isso, eu não sei isso. E o que eu não quero que você entre no mercado de casamento ignorando coisas que eu sei que vão te prejudicar. Não, de forma alguma. De forma alguma. Exato. Esse é o ponto. Então, cara, entre. Eu te estimulo a entrar de verdade. Mas entre estudando, entre conversando, entre daqui a pouco fotografando o primeiro casamento como um segundo fotógrafo, Então, eu com um freela. tenho contato de alguns amigos meus que também são fotógrafos na cena da eletrônica e tudo mais, e por fora eles também fazem ensaios, fazem casamento, retratos corporativos e tudo mais. E aí, né, quando eu recebi essa proposta, eu já fui que nem maluco perguntando, querendo tirar dúvida, né, querendo saber um pouco mais, né, como que é a cerimônia do começo ao fim, os cuidados que eu preciso ter, já fui pesquisando vídeo, né, já... Porque a paleta de cor, por exemplo, é um negócio que muda muito também, né? Como você pode ver no meu perfil, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cor quente, eu gosto de cor viva, né? Uhum. E da paleta de cor que eu uso para paleta de cor que é um casamento, que é algo mais delicado, é algo mais suave, é um negócio muito estranho para mim, sabe? É realmente algo novo, de verdade, é algo novo mesmo. E aí, então, eu tô tendo esse cuidado todo, e aí agora eu tô tendo a honra Que de cuidado que você está tendo? da informação mesmo, buscar a informação de passo Tá, a calma. passo. Não, beleza. Mas daí deixa eu entender. Você está dizendo para mim que você gosta de fotos mais contrastadas e mais quentes, certo? Mas se eu Uhum. entendi. Beleza. Mas agora você está me dizendo também que, pelo que você está vendo, os casamentos têm outra paleta de cor e tem que ter outra edição, é isso? Mais ou menos. É um padrão que eu reparei, na verdade. É um padrão que eu Tá. reparei. E aí, dado com esse padrão que você reparou, o que que você vai fazer? Vou criar minha autoria. Como? Bom, cara, eu não acho que necessariamente eu deva fazer a mesma edição que as pessoas, no caso, né? Eu acho que é só eu ser eu mesmo. Fotografar com Hum. cuidado, né? Com todos os Bom, cuidados bonitinhos. porque Não existe. por um momento eu achei que você ia fazer edição igual a esses caras que Não, você disse não, para mim. não. Pô, eu te Ufa, assisto todo dia, cara. Que isso? ufa, Papo feio. Que papo todo. ufa. É que eu não sei que você me assiste todo dia. Mas por um momento eu achei que você ia fazer isso. Não, E aí eu ia te alertar, dizer assim, já cara, buscando minha autoria aí já tem um bom tempo já. Ser igual é um negócio que eu não quero. tá, então vamos lá, para pra pensar comigo. Eu achei que você ia me falar isso e aí eu ia dizer, não, aí você tá pegando informação errada. Tem Uhum. informação certa e informação errada. Fazer igual a eles não é uma opção. Você Não, tem que tem fazer referências. melhor que eles. Entendeu? Eu peguei Sacou? como referências mesmo. Mas Total, total. fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Posso? Pode? Posso te fazer uma pergunta? Com certeza. Você vive só de fotografia hoje? Por Ou você enquanto, faz outra coisa? recentemente eu saí do meu CLT, né? Eu trabalhava como barman e nas horas vagas eu consegui um tempinho para fotografar, arrumava um ensaio, né? Uma coisinha aqui, um ali. Vira e mexe, eu ainda faço portfólio, não recebo 100%. Porém, agora, depois de alguns desses últimos festivais que eu tive, eu ganhei muito reconhecimento. Então, eu já consegui algum contato com produtora, contato com as CRIO que a gente fala, né? As famílias né, organizam tudo, organizadores e tudo mais.
então eu já, né, já abri um leque de trabalhos para mim. Então, mas eu já vinha ganhando dinheiro tipo, há um tempinho, né? Mesmo no meu CLT eu já Tá estava fazendo bom? dinheiro e tudo mais. Aí agora que eu me joguei Perfeito. finalmente, que eu, né, me joguei de verdade na fotografia, que é o que eu amo, cara. Tá na hora agora. Desde os meus Agora você 5 vai anos de fazer. idade, a primeira vez que eu peguei uma Kodak na minha mão, foi a minha paixão para a vida toda, sabe? E aí, graças ao Que meu louco. ajudamento e tudo mais, eu consegui comprar minha câmera, consegui. Por conta própria, eu estudo, vou ser bem sincero, eu ainda não tenho nenhum curso. Tudo que eu sei é a base da força de vontade mesmo e curiosidade, né? E prática, Então, né? Não pode faltar. Mas aí saiu meu CLT e tudo mais. Já tô querendo comprar o curso da Poder da Autoria, porque já estava no meu target já tem um bom tempo, né? Só que aí, como eu estava fazendo investimentos, né, no meu equipamento, tudo mais, e algumas coisas aqui em casa também, eu tinha bastante gasto. Agora que vou receber minha rescisão, vou conseguir investir da maneira melhor, né? E é isso, vou para cima, cara. Basicamente ah, isso. parabéns. Isso. Legal. E olha que história legal. Uma história que é muito redundante. Redundante não é a palavra. Recorrente. Olha que louco, né? Você tá há um tempo plano B e tá fazendo desde os 5 anos de idade, gosta e faz e tal. E eu não sei se foi bem assim, mas eu vou ser um pouco exagerado às vezes, mas você tomou um pé na bunda aí. Você tomou um pé na bunda lá do teu outro trampo. Não sei se foi assim ou se Eu você fiz, saiu. eu fiz contrato. Tá bom, você saiu então. Então você deu um pé na bunda de você Uhum. mesmo, daquele trampo lá, Foi. né? Aí agora você disse, porra, agora vai. E ó, vou te falar, agora é a hora de você ir mesmo. Uhum. É botar os 200%, os dois pés Uhum. e entrar com força. Porque tem que fazer dar certo, né? E eu gosto, para mim funciona assim, quando tem que fazer dar certo, a gente faz dar certo e as Com coisas dão certeza. certo. Então, vai ser um prazer te ter numa próxima turma, na próxima turma do Poder Autoria, vai ser em junho, Faz. tá? Então, Até o junho tá tranquilo. então Até junho eu já tô cadastrado bonitinho. Já tô lá. perfeito, vai ser em junho. Faz o seguinte, depois da live, você vai no meu perfil do Instagram, tem um link, se cadastra lá para o nosso evento Destrave a sua autoria. Aí vai ser um evento gratuito, que talvez você já tenha participado de outros eventos gratuitos, e depois, na sequência, eu vou abrir uma nova turma do Poder Autoria. Vai ser Legal. massa de ter lá, mas com esse sangue nos olhos que você está me falando agora. Ótimo, com certeza. Você tá maluco? Então, É sabe? uma realização assim, cara, que. Nossa, é muita loucura, é muita euforia ao mesmo tempo. Que massa. Eu sei dos riscos, eu tenho noção, eu tenho ciência disso. Mas são riscos que eu tô apto a correr, sabe? Tipo, tá, tudo bem, vamos nessa, sabe? Vamos nessa. Casamento é para você, então. Casamento é para você, então. Então, eu acho que isso é legal. E só que lá você vai aprender a parada, fazer pau, saca? Do jeito certo e na velocidade correta também. Então, lá você vai ter tudo o que você precisa. Tenho a certeza absoluta que esses pequenos erros bobos que você, naturalmente todo mundo comete quando tenta fazer as coisas sozinhas, você vai, não vai mais cometer, você vai acelerar esse processo, né? Então, eu acho que esse é o ponto, cara. Você sabe o que fazer e, enquanto isso, faz uma proposta. Voltando à sua pergunta lá no começo. Uhum. Alguém quer casar? Faz uma proposta, meu querido. Simples. Não pense em ganhar dinheiro logo. Não pense em dizer assim, cara, eu vou fazer um trampo foda Uhum. para eu começar a fazer o que alguns falam, uma foto por dia, todo dia, vou começar a publicar isso aqui, vou fazer outras pessoas saberem agora que eu também estou entrando no rolê do casamento, no rolê do ensaio, no rolê dos ensaios corporativos, e assim abrir o leque de possibilidade para outras pessoas te contratarem e fazer acontecer. Então, assim, basicamente, define o número de fotos que você vai entregar, Eu define tenho o uma tempo ideia que de me dar mais ou menos referente a isso, porque assim, depende. eu sou maluco, cara. Eu clico. Tá bom, mas é que depende do casamento. Eu vou, assim, depende do casamento. Hoje eu entrego média de 800 fotos. Uhum. Mas se for um casamento menor, talvez 500 seja interessante. Talvez um pouco menor, talvez 300. É difícil te dizer sem ter essa noção. Tá. Tempo de casamento. Define quanto tempo que você vai ficar nesse casamento. Se você vai começar no making off da noiva, que horas. Se você vai até o final da festa, ou se você vai a tantas horas de festa. Você tem que definir isso. Não tem certo e errado. Tá. Você define isso, né? Se é um cara que gosta da festa, provavelmente essa galera que vai casar também gosta de festa, vai até o final da porra da festa. Faz essa parada, sacou? Você vai ter que definir o que você vai entregar para eles,
Então, além do número de fotos, você vai entregar o quê? Você vai entregar em digital, você vai entregar em alta, em baixa, vai ter Isso. alguma foto impressa, vai ter opções de álbum, não vai ter opções de álbuns. Esses são os três principais elementos. Quanto tempo de cobertura, o que você vai para falar, making off, não making off, cerimônia, festa, quanto tempo isso e o que essas pessoas vão receber em casa depois do trabalho, né? Quantidade de fotos, por exemplo. Esses são os elementos principais que você precisa cuidar agora. Depois vai ter muitos outros? Vai ter muitos outros. Você vai ter almo, se não vai ter almo, se não, não, não. Mas aí vamos simplificar. Começa mais simplificado primeiro e depois você vai aterrissando e melhorando o processo. Esses elementos aí que você precisa. Ah, e o valor, óbvio, esqueci o valor, né? Mas o valor aí você tá ligado, porque é o preço, né? E o preço? Perfeito. Pau. Eu queria que você tinha citado ali bem por cima mesmo, em relação ao meu marketing. Eu queria entender um pouquinho disso aí, da sua visão. Nossa, eu tô Cara, vamos lá. grupiado aqui, velho. Vamos lá. Você só tem um perfil, isso? Eu criei um perfil para ensaios recentemente. Eu tive um problema com o Instagram porque eu não estava conseguindo publicar fotos em lote. Não estava conseguindo publicar fotos em lote. Aí eu tive que esperar agora que eu fui ver hoje, eu já consigo postar as fotos normais, bonitinhas. Eu acho que o Instagram, ele ficou como se fosse um fake, uma conta fake, alguma coisa assim. E aí não estava deixando eu postar de imediato. Eu já criei a conta, pô, já queria postar, né? Então não foi bem assim. Tá bom. É que vamos lá, é que assim, eu sou o cara que fala para você ficar sempre com um perfil só. Sim, um perfil só. É verdade. Porém, o que você faz talvez seja um pouquinho complexo, porque se você começar a botar foto de retrato de noiva e tal, no meio do rolê com a galera muito louca, no meio do rolê, da festa e tal, talvez possa ser muito legal. Pode ser muito legal, pode ser tipo muito autoral, se você assumir que você vai só fazer casamento dessa galera e tal, mas ao mesmo tempo é um pouquinho estranho. Então eu não vou te dar a resposta, porque eu também não tenho ela. Mas talvez dividir o deixar um só para o rolê das festas e tal, Eu tô e o fazendo, outro então. eu tô organizando algumas coisas, porque eu tirei eu arquivei algumas fotos, né, que tinha de ensaio, essa paradinha. Eu tô querendo deixar esse, esse perfil para ensaios no geral, né? Ensaios não, perdão, evento no geral, né? Então, eu já tô nesse caminho, já tô meio andado aí nisso. Tal, o que você tem que fazer é isso, cara. Marketing, existem infinitas possibilidades. Vou te dar a regra da principal. A principal é ligar o ventilador. Então, você ter alguma coisa que você faz, você ligar o ventilador atrás disso. Ou seja, começar a mostrar isso para mais pessoas. Seja no digital, uma foto por dia, todo dia no Instagram. Se você puder ter um site, começa a botar no site ali Agora eu tenho para um pouco mais de tempo para isso. Agora, né, eu posso fazer um pouco mais de conteúdo agora. total. E aí você vai começar a fazer o quê? Aí você puder fazer um site para começar a botar trabalhos mais completos ali, porque, para pensar, uma noiva e um noivo, eles não querem ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotos apenas de casamento. Eles querem ver um trabalho completo também. 30, 40 fotos de um casamento, do mesmo casamento. Para entender se você é um cara que realmente cobre e conta uma história interessante. Né? Então, eles querem sentir sua autoria, o seu jeitão, a sua pegada ali. Então, é importante você, por exemplo, ter um site. É importante você publicar todos os dias por conta dessas coisas. Mas você também tem outro tipo de marketing, que também vão tornar e deixar clara a sua autoria, que é o boca a boca, que é você estar comunicando com as pessoas, falando com essa galera, com o seu jeito, com o seu, né, com a sua pegada. Isso é importante, isso é marketing, não é marketing só digital. Marketing tem várias formas. Começa com essas, que é o quê? Falando para as pessoas que você está entrando no rolê de casamento também, no rolê de ensaio, no rolê não sei o quê. Ah, vamos topa fazer um ensaio, vamos fazer um ensaio lá, vamos fazer um ensaio aqui, vamos fazer lá. E você começa a publicar pelo menos uma foto por dia, todo santo dia, sem falha nenhuma, todo santo dia é de segunda a segunda. Domingo é santo dia, final de semana é santo dia, feriado é santo dia, todo dia é santo dia, é todo dia é santo dia. Então, criar como uma regra mesmo, para as pessoas olharem para você e falar assim, ué, esse moleque estava lá no rolê da festa, agora está fazendo casamento, fazendo isso aí, caramba, o cara está trabalhando para caramba, tem trabalho para caramba, deve ser bom, né? É, Esse é o sentido. E o importante do marketing é você entender o que você causa na cabeça das pessoas. Se você começa a ter uma foto todo dia,
trabalho todo dia, stories todo dia, mostrar que você está trabalhando, não só foto, mas daqui a pouco stories, você fotografando na rua, com making off, né, em prática. As pessoas olharem para você assim, caralho, esse moleque não é aquele moleque que trabalhava lá nos drinks, lá no bar, tô inventando, tá? No bartender, lá no não sei o quê, cara, tô com uma sujeira aqui. Não é ele? Pô, o cara deve tá bombando, velho. Meu, tem todo dia foto nova fazendo, acontecendo, vejo direto trabalhando por aí. Lá, e aí no seu bairro aí também, cara, não esquece de fotografar e as pessoas verem não só o seu trabalho na internet, mas verem você com a câmera na mão, fotografando o tempo todo, fotografando na praça de não sei o quê, no rolê de não sei assado. Aí você vai fotografar a galera do skate ali, ó, por exemplo, você ir lá, tá lá a galera do skate vê você fotografando o tempo todo também, talvez eles quererem um insight também. Isso é marketing. Marketing é criar desejo na cabeça das pessoas. Ou seja, o que você precisa fazer para que elas tenham vontade de ter fotos com você. Mas não um pouco de vontade, porque isso todo mundo tem quando é de graça. Muita vontade a ponto de pagar. Certo. Isso é marketing. Perfeito. Isso é marketing. Isso é marketing. Porque você me fala assim, meu, vamos tomar uma ceva, eu pago a ceva. Eu vou. Beleza? É bom, né? Sou facinho. Agora, se você disser assim, irmão, quer trocar uma ideia comigo? Se você me pagar um bom vinho, a gente pode trocar uma ideia. Peraí, eu não sei se eu também estou disposto a pagar um bom vinho para conversar com você. Tá entendendo? Se você me comentar para uma cervejinha e você pagar a cerveja, eu vou, velho. Foda-se, mesmo que o papo seja meio paia, eu vou tomar uma cerveja e vou embora. Já é. As pessoas são assim, né? Agora, se eu tiver que ir beber com você, para conversar com você, e eu ainda tenho que pagar um bom vinho para você, eu tenho que estar com muita vontade de conversar com você. Isso é o desejo. É nesse nível de desejo que a gente tem que criar. As pessoas olharem e dizer assim, PQP, eu pago um vinho para falar com esse cara. Ou seja, eu pago para o cara fazer as fotos minhas. Não é você quer fazer umas fotos de graça? Eu topo, cara. Se no pior das hipóteses, se eu não gostar, só perdi um pouco do meu tempo. Você entende a diferença? Entendi, claramente. É isso aí. É isso aí. Então, o que você vai fazer? Tem infinitas possibilidades, e aí vai depender muito da sua autoria, como você vai criar desejo na cabeça das pessoas. Uma das formas que é criar desejo é aquilo que você falou. É ser diferente, ser você mesmo, ter autoria. Esse é o ponto. Isso você não se discute. Agora o que você pode usar? Uma ferramenta, uma foto por dia, todo dia, por exemplo, para ir mostrando cada vez mais a sua autoria para as pessoas. Boa. Ponto, acabou. Esse é o caminho. Boa. É isso. Marcha nos trabalhos. É isso aí. Pau na mula e melhorar o trabalho todo santo dia. Tudo estrupiado, ó. Viu? A importância de eu estar aqui, cara. É isso aí, é isso aí. Então, basicamente, Consegui te ajudar? Com certeza. Com certeza. Deu um boom aqui na minha cabecinha. Boa. Tamo junto. E próxima turma, Poder Autoria, vai ser legal. E, cara, é muito massa, porque eu tô olhando pro seu trampo, né? E quantos anos você tem? Eu vou fazer 22, cara. Tá bom, cara. Eu ainda me lembro um pouco como é ter 22 anos. Tô brincando, tá? Fosse pré-histórico já, né? Mas é que eu tô numa indecisão na minha vida. Vou me abrir agora para você, pra frente de todo mundo. Tô numa indecisão, sabe por quê? Porque fazem algumas semanas que eu decidi que eu vou viver 100 anos. É difícil decidir quando você vai viver, né? A gente não tem controle sobre isso. Mas, na minha mente, eu vou viver 100 anos. Faz algumas semanas que eu comecei a falar isso. Boa. E eu estava pensando, eu vou continuar falando isso, porque eu acredito nisso e eu vou falar tanto isso para mim que até as doenças que eu é para ter vai começar a respeitar o que eu estou falando. Né? Eu acredito um pouco nisso. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu tô ficando tiozão. Eu só penso em piada de tiozão. Tô ficando tiozão, tá ligado? Tô zoando bastante que eu tô ficando velho, que eu tô ficando careca. É que eu tô falando... Já. Sabe por que eu tô falando isso? É porque a galera tá me zoando que eu tô ficando careca, né? Eu posso escolher, ou eu fico brabo, né?
É um Tô. pouquinho. Um pouquinho só. Se você olhar de trás, você vai ver que é mais. Ou eu fico bravo, ou, ou, ou eu entro nessa parada. Ou eu entro nessa brincadeira. Então eu tô entrando na brincadeira, bem mais fácil, né? Mais fácil pra mim e tá tudo certo. Então eu tô nessa brincadeira de sou tiozão, mas ao mesmo tempo vou viver 100 anos. Então eu vou ser um tiozãozão quando eu tiver 100 anos. Tiozãozão. Mas vamos lá. Dito tudo isso, cara, o que eu queria dizer agora, dadas meus compartilhamentos de pensamento com vocês aqui, Uhum. é que é legal ver o seu trabalho, ver que você tem uma pegada diferente, os cabelos compridos, e joga para um lado, e abrir o stories aqui, você dançando na festa enquanto você está fotografando. Muito massa. Eu já fiz isso, não nessa sua pegada, porque a minha pegada é um pouco diferente, mas eu já fui nos meus rolês, já fiz as Tudo que eu, minhas festas, eu tenho tudo essa que eu cara faço, de. Eu tenho essa. tudo que eu faço, eu gosto de ser intenso, sabe? Então, Tá, eu também. é Eu exatamente. também sou assim. Eu sou Perfeito. exatamente assim. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu acho muito legal. Aí você entra no Poder da Autoria, você vai ver. Você vai ver. Vou tomar só uma brincadeira e uma forma de falar. Você vai ver você mais alternativo, mais porra louca. Uhum. Aí você vai entrar lá e você vai ver o bem feijãozinho com arroz, o certinho, sabe, o que vai fotografar, não sei o quê. E é incrível como essa democracia, essa coisa maluca de estilos diferentes, de pegadas completamente diferentes, se encontram no mesmo lugar que eu chamo poder da autoria. E se não vê isso nos outros cursos de fotografia, por quê? Porque nos outros cursos de fotografia é muito baseado sobre o cara que está lá. Ah, porque eu faço isso. Não, porque eu faço isso. Não, porque eu vou te ensinar a fazer o que eu. Então, Você vai aprender a fazer o foi que eu exatamente fiz. isso que eu me cantei por, né, por você, cara. Por tipo, mostrar um caminho ali sem se ficar, tipo, né? Ah, eu sou assim, eu tô assim, eu tô assim, tal, tá ligado? Exato, é porque eu também assim, eu vou te ensinar a fazer o que eu fiz para chegar aqui onde eu cheguei. Você nem sabe se você quer chegar até onde eu cheguei. Você foda se você quer fazer. Até porque se você fizer o que eu fiz, mano, se você fizer a porra da foto dos pés que eu fiz há 16 anos atrás, se fizer essa merda, você vai quebrar, você não vai crescer. Porque antigamente dava para ser ruim desse jeito, hoje não dá mais, É. né? Então o que eu estou tentando dizer é isso. Isso é muito legal, porque aí você ensina e aprende um monte de coisa para essa galera, e dessa galera te ensina e aprende um monte de coisa também. E no final das contas, o que importa é que cada um, quanto mais autoral for, ou seja, quanto mais diferente for, seja ele o porra louca ou o certinho, né? Sempre brinco, o malucão ou o cara com a gravatinha no pescoço, tá tudo bem, não tem nada de certo e errado. Tem justamente o quê? Tem justamente o fato de que se você tiver um caminho, se tiver uma autoria, se você tiver pegado, você vai encontrar essas pessoas. E existem nesses lugares que você fotografa centenas de pessoas que querem casar e que vão casar e que não querem a maldita foto igual às outras noivas que não vão nesse lugar e vão em outro tipo de festa. Uhum. Entende? Entendo. Isso, cara, é tão difícil as pessoas entenderem. Elas acham que na hora de fotografar casamento tem que fazer todo mundo igual, como se todas as noivas fossem iguais, Não. como se todas as noivas Eu fossem nos mesmos também restaurantes. dinâmico, sabe? Eu gosto de experimentar coisa nova ali na hora mesmo. Eu pego algumas referências, claro, não vou sair fazendo qualquer coisa como se fosse um maluco, né? Mas eu gosto de experimentar coisas novas. É, Mas isso é legal, por quê? Porque as pessoas não vão nas mesmas festas, elas não vão nos mesmos restaurantes, elas não vão para os mesmos parques, elas não fazem as mesmas, elas não têm os mesmos hobbies, elas não têm, é tudo diferente isso. uhum. Se isso tudo é diferente, que cargas d'água, por que cargas d'água na hora de entrar no mundo da fotografia de casamento, todo mundo quer entrar na mesma caixa? Não faz sentido, né? Não, nem um pouquinho. Isso não condiz Mas comigo. que bom. Mas para a maioria das pessoas ainda é fácil. Por isso que eu estou dizendo. Mas você tá O aí quanto antes. das pessoas, tá? Então tudo bem, né? Por isso, por isso que eu estou te falando que o quanto antes você botar pressão com essa mentalidade que você tem, aprender tecnicamente como botar aquilo que você quer na sua fotografia, você voa. Por quê? Porque a maioria ainda tem que aprender
a importância de se diferenciar. E essa importância você já aprendeu. E você já tem nato de você, né? E eu vou te dizer que isso eu tenho um pouco nato meu. Apesar de eu não ser um cara diferente visualmente. Eu sou um cara comum, bem feijão com arroz. Eu ando na rua, ninguém olha pra mim. Né? Eu sou bem feijão com arroz. Você já é diferente um pouquinho. Pô, eu tenho 1,95 de altura. Cabeludo é meio difícil não perceber, né? Exato. Eu não. Eu sou feijão com arroz. Agora, dito isso, eu sempre fui um cara do contra. Do contra? Do contra. Eu sempre fui do contra. Eu sempre fui do contra. Eu fui do contra. Se todo mundo tá fazendo assim, eu vou fazer assado. Tá, Sacou? deu uma... Eu sempre fui do contra. Então, você tem ideia? Ó, só você precisa ter ideia. Você tá ligado que eu sou um pouco mais velho que você, uns 10 aninhos, um pouquinho mais. Eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, em São Paulo das Missões. Eu lembro disso. Eu já Tá vi bom. essa história. Beleza. Eu não sei se eu conto tanto essa história, mas vamos lá. São Paulo das Missões. É no interior do Rio Grande do Sul, não é em Ticaracati onde eu moro hoje, é diferente. É na divisa com a Argentina. Pra você ter ideia, tinha uma avenida que era asfaltada somente. E as casas, elas geralmente não tinham calçadas regulares. E naquela época, as crianças andavam de bicicleta ou jogavam futebol. Adivinha o que eu e mais dois fazíamos? Na verdade, eu e mais um. O outro meio que tentava. A gente introduziu os skates lá. Da hora. Há, sei lá, 20, sei lá quantos anos, mais, 25, sei lá, 25, 27 anos atrás, numa cidade do interior, que as pessoas olhavam para aquilo e só viam aquilo na televisão, né? E eram tudo drogado, né? Skatista era do mal, né? Sabe que meus pais, tá aqui, ó. Deixa eu mentir, meus pais, quando eu era menorzinho, eles achavam que comprar um skate havia um baseado debaixo do skate, sabe? Era esse o pensamento que eles tinham. Total, total. Então o que acontece? Eu já era do contra lá, a gente não ia jogar futebol, a gente ia andar de skate, porque nós nós queríamos ser os diferentes. E tá tudo bem. E eu acho que isso me fez um bem danado. Eu fui fazer isso no esporte, fui fazer isso na fotografia anos e anos depois. Então, só que nem todo mundo é assim. Eu nasci com um pouco dessa pegada. Meu pai e minha mãe também são um pouco assim, né? Mas tem gente que não é assim. Mas dá pra treinar, ser diferente. Dá pra treinar. Porque no final das contas todo mundo é, Sim. né? Todo mundo é. Só que uns descobriram antes, outros descobrem mais tarde. Só isso. Tá? Tem que dizer. Ótimo. Mas... Muito bom, tamo junto. Belo papo. Só dá um salvinho para que eu vou postar no Stories aqui, deixar bonitinho. Bora. Perfeito. Kunz, muito É nóis. cara, você é maravilhoso, continua sendo esse mentor, tá ligado? E você vai ajudar muita gente. É só a pessoa fazer questão de vir atrás desse conhecimento, cara. Porque tá aqui. Tá aqui. Tá aí. De bandeja. Tá aí. Muito obrigado mesmo. Tá. Abriu aquela janelinha ali que tava precisando. Coraçãozinho. Tamo junto, meu querido. Valeu. Abraço. É nóis.